Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre dois mangás em específico que estrearam recentemente, dos mangás da Shonen Jump, né? E eu vou falar minhas primeiras impressões que eu tive desse mangá, como é que foi as estreias dele e também o que a gente pode esperar futuramente, se eles têm potencial, se eles são tudo isso mesmo. Então, já peço que você já deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, porque assim você vai estar ajudando o canal no seu crescimento ainda mais. Vou começar primeiramente falando um pouquinho sobre o primeiro mangá que estreou, que é um mangá de esporte, o Embers. Ele é um mangá focado no futebol, né? O esporte, o futebol. Já teve alguns mangás da Shonen Jump com alguns esportes, como basquete, como vôlei, beisebol. Já teve de futebol também. E no caso, o mangá Embers, é um mangá de futebol também. Ele vem acompanhado, então, um delinquente, né? Basicamente, não sei se eu posso dizer que ele é isso, mas ele tem aquele estereótipo, né? Como ele é bem problemático, então um dos professores dele, para tentar ajudar ele então começa a jogar futebol com ele. Mas então, como o professor dele é muito bom, ele tem um desafio, né, então ele tem que conseguir vencer ele, então vai com todo aquele treinamento até um momento onde chega um momento onde ele tem que jogar sério mesmo, né? Então ele vai para um teste, né? Então lá ele joga com alguns outros alunos, que inclusive então destaca um dos personagens que também vai ser bem importante aí para a história, aparentemente, né? Então vem todo os acontecimentos aí, que não vou dar destaque tanto, né? Porque não é o motivo aqui, né? Não é o propósito aqui dar um destaque, dar uma review completa de detalhes do capítulo 1. Mas o Mangá Embers, ele basicamente é isso, basicamente um ex-delinquente que entra num clube de futebol e agora segue a história, né? Eu vou focar somente no capítulo 1. O capítulo 2 ele já desenvolve algumas coisas que acho que ficou faltando um pouco nesse capítulo 1, que já é um ponto aí, né? O Mangá Embers, ele foca bastante em alguns pontos que são legais, são interessantes, mas eu acho que o capítulo 2 ele complementa mais algo que, ao meu ver, poderia ter sido implementado já no capítulo 1. De qualquer forma, Embers, ao meu ver, tem uma estreia até interessante, tem uma estreia legal, não foi algo tão impressionante, principalmente o capítulo 1, mas ele foi até, entregou algo que, apesar de ser básico, entregou de forma até interessante, até legal. Então, o mangá Embers, ele, ao meu ver, ele tem um certo potencial. Eu espero realmente que ele consiga, né? Aqui o potencial que eu falo é somente vindo de mim mesmo, né? A Jump, por exemplo, ela tá procurando mangás de esportes que vem tentado há algum tempo, né? Tentou aí com Asumi Kakeru, o mais recente. Tem o Ao no Hako, que é um mangá de esporte, só que ele não é focado só no esporte, né? O esporte é basicamente um tema secundário. Ele é mais focado no romance mesmo, né? O esporte ele fica por um tema mais secundário da história, né? Temos aí, como eu já falei, o Asumi Kakeru, que foi, acho que um dos últimos lançamentos questão de esporte. Eu não tô lembrado de um outro que veio depois, se tiver eu não lembro agora. Mas o Asumi Kakeru foi um. Ele foi aí um mangá de MMA, de luta, né, no caso. Basicamente o esporte, né? O MMA é um esporte e ele então não deu certo, ele durou por um tempinho, né? Não sei se ele chegou a ter 30 capítulos, mas eu acho que não. Por volta de 25 ou 26 por aí. Então ele acabou sendo cancelado por conta da sua baixa popularidade. Mas enfim, depois de então agora temos o mangá Embers, que ele volta então a trazer a temática esporte para a revista, algo que faz tempo que a revista não consegue mais trazer para a revista, né? Não consegue mais trazer um mangá de sucesso desse estilo, desse gênero, desde do encerramento de Haikyuu. Não tivemos nenhum outro aí com esse gênero. Vamos ver se vai dar certo, né? Mas antes de eu continuar falando sobre Embers, eu preciso então trazer o outro mangá que estreou aí na revista, que é o Bino Sensei, que é uma temática também diferente. Dessa vez a revista ela optou por não trazer mangás de ação. Dessa vez o mangá foi o mangá de música, né? O Bino Sensei, ele vem contar a história de um garoto que ele basicamente ele tocava piano, mas não toca mais. Ele tem aquele drama em volta dele, né? Mas ele acaba encontrando uma certa pessoa que é o Beethoven. Pelo menos ele diz ser o Beethoven, né? Não sei se vai ter algum plot no futuro que vai mudar isso, mas atualmente na história ele é o Beethoven. Então a história ela vem focado nessa figura histórica que acabou de certa forma misteriosamente aparecendo novamente, que agora ele vai fazer do protagonista um discípulo dele, né? Aparentemente a história vai seguir a partir daí. Diferente de Embers, eu não gostei tanto da estreia de Bino Sensei. Talvez muita gente discorde de mim e com o oposto, né? Talvez muita gente tenha gostado mais de Bino Sensei do que o Embers. Eu vi alguns comentários com respeito a isso, né? Que muita gente não gostou do Embers, mas gostou do Bino Sensei. Eu não gostei nada, pra falar a verdade, dando uma opinião bem pessoal mesmo. Raramente as estreias da Jump eu tenho vontade de dropar no primeiro capítulo. Bino Sensei foi um deles. Eu li o primeiro capítulo e não gostei nada, senti vontade de desistir na hora.
Mas eu vou continuar lendo, né? Porque eu quero ler as obras da Jump, os lançamentos da Jump, independente se elas são obras fantásticas, são ruins, enfim. Inocência é uma obra que eu li o primeiro capítulo e nada, absolutamente nada me agradou. A estética, a arte, o plot, enfim, nada que essa obra apresentou foi boa. E poderia até dizer que, tipo, é por causa do gênero, que é de música, mas não, eu gostei bastante do mangá, o P6, né, o P, que é o mangá que tem um nome bem diferente, mas ele foi publicado na revista e eu gostei da obra. Não cheguei a ler tudo, não é porque eu não gostei, mas sim porque acabei tendo outras prioridades e então quando eu percebi, já tinha muitos capítulos acumulados, então acabei que deixando pra depois, né? Mas PPP eu vou terminar de ler ele, mas é uma obra que eu gostei. Eu gosto de obras que com temáticas de música, quer dizer, depende também da obra, né? E Inocência não foi uma delas. A obra foi bem fraquinha ao meu ver, pelo menos a estreia. Vamos ver se a partir dos próximos capítulos isso vai mudar, vai ser diferente. Mas as minhas primeiras impressões não foram muito boas, diferente de Embrace. Apesar de não ter apresentado tantos personagens até agora, eu acho que a maior quantidade de personagens que apareceu foram apresentados no capítulo 2, porque o capítulo 1 focou mais no protagonista em si, no seu desenvolvimento, até ele então poder entrar no ensino médio, poder entrar no clube de futebol. O protagonista de Embrace, ele teve mais carisma, ele foi um personagem até mais interessante do que todos os outros que apareceram no Binocence. Então por isso que eu gostei mais de Embrace. Foi uma obra bem interessante, legal de se ler. E eu tô torcendo aí para que a obra possa dar certo, né? Não sei como é que agora no Japão vai ser a recepção. Eu ainda não cheguei a ver nada sobre recepção no Japão, como é que os leitores então estão recepcionando a obra, se já tem alguma coisa aí para se falar, para se comentar. Mas até então tudo que eu posso trazer são as opiniões que eu vi realmente pela comunidade aqui no Brasil mesmo e a minha própria opinião, né? Muita gente que ficou dividido, alguns gostaram do Embrace, outros gostaram mais do Binocence e eu sinceramente eu não gostei nada do Binocence. O capítulo 2 ainda não saiu até o momento, vai sair no final dessa semana. Vamos ver se esse capítulo 2 vai apresentar alguma coisa mais legal que possa aí mudar essa minha opinião, né? Mas então, em resumo, Embrace, ao meu ver, teve uma estreia melhor do que Binocence. O que se espera dessas obras futuramente, né? Como eu já falei, como não tenho muita informação sobre como está a recepção deles, como que os leitores no Japão estão recepcionando a obra, então não tem como a gente ter uma ideia tão firme sobre isso. E mesmo que tivesse, né, algum feedback, né, vamos dizer assim, de alguns leitores, não é certeza, né, de que uma obra vai sobreviver ou não. A gente tem que esperar realmente quando sair alguma coisa mais direta, né? Como por exemplo as posições nas tocas da Shonen Jump, né? Que inclusive eu faço review da Shonen Jump. Se você quiser ver, vou ver se deixa aqui no card até no final do vídeo também, para você acompanhar como é que anda aí, pelo menos como foi as estreias desses mangás e como é que vai ser a estreia deles na Toque, né? Porque o mangá ele só estreia no ranking da revista, né? A partir do capítulo 8. Até então, antes disso, ele é posicionado em algumas posições mais estratégicas mesmo, sem nada, vamos dizer assim, oficial, vamos dizer dessa forma. Só a partir do capítulo 8, e então depois teremos o lançamento do volume 1, dependendo de como que a revista vai apostar no mangá, talvez esse volume 1 venha mais cedo ou venha mais tarde. Se eu ver, pelo menos a impressão que eu tenho que com alguns outros mangás, se o volume demorar muito para sair, eu acho que já é um cenário que a própria revista não tá dando mais tanta atenção. Foi o caso, por exemplo, de Hakutako, que demorou bastante para sair o volume 1. Teve também obras como o The Anemone, que também demorou bastante para sair o volume 1. E assim que saiu, na mesma semana foi anunciado um cancelamento. Então acredito que um mangá demorar muito para sair o primeiro volume já é um sinal que a própria revista não tá ligando tanto assim, e tanto faz quando que vai sair o volume, né? Mas o oposto pode ser uma situação diferente. Caso a revista traga o volume mais cedo, talvez seja um sinal que ela tá vendo algum potencial e assim quer já lançar um volume para eles verem, né, como é que anda aí as suas vendas, né, como é que vai ser a estreia nas vendas. E como seria então um número ideal para ser pelo menos um sinal de que o mangá ele pode sobreviver por mais tempo? Isso vai depender provavelmente do quanto que a revista vê potencial na obra, ou talvez o quanto que a revista quer que essa obra dê certo, eu não sei, alguma coisa assim do tipo, mas acredito que números entre próximo a 15 mil já vai ser algo bom, próximo aí por aí, né? 15, 14 aproximadamente para estreia, eu acho que vai ser algo já bom. A partir daí, caso o mangá ele continue crescendo, só coisa boa, né? Mas caso o oposto aconteça, ele estreia com 15 mil, mas depois o volume 2 vem 12, depois vem 10, depois vem 7, então não tem nada de bom nisso aí, né? As vendas por volta de 15 mil aproximadamente já vai ser algo bem interessante. E vamos torcer para que esses mangás vendem certo, independente de se eu gostei ou não.
Se os mangás conseguirem dar certo, talvez com o tempo eles consigam aí planejar um pouco mais a história, quem sabe conseguir fazer coisas que me agradem no futuro. Não sei como é que vai ficar, mas aí só o tempo para dizer, né? Para a gente então ter uma ideia mais firme, uma ideia mais direta, mais concreta do que a gente pode se esperar desses dois mangás. Mas enfim, esses dois mangás foram os que estrearam na revista. Vamos esperar os próximos lançamentos da Jump. Se você quiser ver, você vai ter que acompanhar aqui o canal, que eu vou estar falando todas as novidades que saem sobre a Jump, também sobre outras revistas, né, Magazine, entre outras aí também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comente o que você achou, se você leu esses mangás, se você achou sem deixar spoiler. Eu fico por aqui, a gente então se vê no próximo vídeo.